De uma fursuit muito bem feita, a um dos SCPs mais famosos da internet, a uma personagem super sexualizada na comunidade furry. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Malo, famosa pela sua entrada no catálogo SCP e depois se tornando uma figura super desejada a todos os comedores de monstros. Hoje eu vou contar a história, talvez jornada, que essa personagem fez durante todo o seu percurso na internet, desde 2013, pela sua entrada no SCP. Mas o que é isso, SCP? Vocês se perguntam. Talvez vocês conheçam essa personagem, esse negócio aqui, mas talvez não conheçam a história e talvez não conheçam quem fez ela. E talvez não conheçam quem seja essa pessoa que esteja aqui, se é uma pessoa ou não. O que é esse SCP que eu tô falando tanto? Quem anda na internet há muito tempo já deve conhecer um pouco o termo, mas quem não sabe, SCP vem de segurar, capturar e proteger. É uma fundação que tá aí para poder conter e desenvolver métodos de contenção para criaturas, anomalias e entidades fora do nosso compreendimento humano. A própria Fundação SCP poderia virar um vídeo gigante nesse canal, mas por enquanto eu vou falar somente de um único SCP. Classe do objeto, Euclides. Beleza, já começou meio esquisito. O que significa esse Euclides? Cada SCP tem sua classificação, dispostos os mais fáceis até os mais difíceis de ser contidos, e até não ser contido de forma alguma. Cada fonte que eu procurei tem um número bem diferente de quantas formas de contenção tem. Não formas, mas classificações. Mas pra mim, pessoalmente, seriam só 4. Seguro, Euclides, Keter e Talmiriel. São essas 4 que definem cada classificação dos SCPs. Seguro, acho que é muito mais fácil de entender, que é só você pegar o objeto e você guardar. Não precisa de muita coisa, nem muita manutenção na sua contenção. Já o Euclides são criaturas que têm sapiência, que têm consciência sobre o seu redor. Então, sua contenção é um pouco mais difícil, pois são imprevisíveis e mal conhecidas pela Fundação. Keter já é muito mais complicado. Se você conseguir capturar, ai de você conseguir manter a captura, manter a contenção dessa anomalia. É muito mais difícil. Precisa de muita mais manutenção e muito mais controle sobre esse tipo de SCP. E Talmiriel é interessante porque é um SCP que serve para guardar outros SCPs. O SCP-1471 está classificado como Euclides, ou seja, é uma anomalia que ainda não é entendida pela Fundação. Sua contenção é complicada e existe uma manutenção esporádica para que não tenha vazamentos dessa entidade. Vamos continuar. Procedimentos especiais de contenção. Todos os dispositivos móveis que possuam SCP-1471 instalados devem ser confiscados e analisados em busca de possíveis pistas para outros dispositivos provavelmente afetados. Posteriormente, as baterias dos dispositivos afetados devem ser removidas. Eles devem receber uma designação, por exemplo, SCP-1471 #, e serem armazenados na unidade de armazenamento 91, no sítio de pesquisa 45. Todas as lojas de aplicativo online para dispositivos móveis devem ser monitoradas para evitar qualquer venda inadvertida de SCP-1471. Dispositivos suspeitos devem ser alvejados com malware de autocarregamento para desativá-los até que possam ser apreendidos por agentes de campo. O SCP-1471 é um aplicativo gratuito de 9.8 MB para dispositivos móveis, chamado Malo versão 1.0.0. em lojas de aplicativo online. SCP-1471 não possui um desenvolvedor listado e, de alguma forma, consegue burlar o processo de aprovação de aplicativos para ser distribuído diretamente. O SCP-1471 também consegue evitar a remoção por outros aplicativos gerenciadores de programa. Após a instalação do SCP-1471, nenhum ícone ou atalho é criado para o aplicativo. O SCP-1471 começará a enviar, então, mensagens individuais por mensagem de texto a cada 3 e 6 horas. Todas as imagens conterão o SCP-1471-A, seja em primeiro plano ou em segundo plano. O SCP-1471-A aparece como uma grande figura humanoide, com crânio semelhante ao canídeo e cabelos pretos. Durante as primeiras 24 horas após a instalação do SCP-1471, o dispositivo móvel receberá imagens capturadas em local frequentemente visitados pelo indivíduo. Após 48 horas, o dispositivo móvel começará a receber imagens capturadas em locais visitados recentemente. Após 72 horas, o dispositivo móvel receberá imagens do indivíduo em tempo real, com o SCP-1471-A aparecendo em proximidade ao suspeito. Indivíduos com mais de 90 horas de exposição a essas imagens contínuas começarão a visualizar brevemente o SCP-1471-A em sua visão periférica,
em superfícies refletoras ou uma combinação de ambos. A exposição contínua do SCP-1471 após esse ponto, causará visualizações irreversíveis e sustentadas de SCP-1471-A. Indivíduos nesse estágio relatam tentativas periódicas de SCP-1471-A de se comunicar visualmente com eles, mas não conseguem entender ou compreender essas ações. Atualmente, o único tratamento conhecido para reverter o processo do 1471 é eliminar a exposição visual do indivíduo a essas imagens antes de 90 horas após a instalação. Até o momento, nenhuma atividade hostil aparente foi relatada em relação ao SCP-1471-A. SCP-1471, ou Malo para os mais íntimos, ele é um aplicativo, é simplesmente um aplicativo, e sua descrição: nunca se contente com esses sentimentos embaraçosos de estar sozinho, nunca mais. Malo é uma experiência emocionante, interativa que vai mantê-lo engajado e intrigado. A ansiedade de situações sociais pode ser estressante, mas depois de apenas algumas horas de Malo, você logo esquecerá todas essas emoções dolorosas de decepção. Faça parte da nova mania que está rapidamente se tornando a próxima substituta social. Lembre-se, quanto mais você participar, mais Malo irá envolvê-lo. Sua experiência é totalmente com você, absolutamente livre de anúncios. Desfrute. É um SCP relativamente simples. Ele não machuca ninguém, até o momento, até agora ninguém viu nada. Ele só te persegue como se fosse um stalker. E aparentemente é intangível. A gente vai ver aí durante o vídeo, eu vou explicar um pouco. E mesmo assim, imagina ser uma vítima de um bicho desses. Eu tenho um testemunho aqui de uma das vítimas, e no fim eu vou dar certas perspectivas em relação à situação de que cada um sofre com o encontro da Malo. Drix do futuro aqui para poder diminuir um pouco o tempo do vídeo. Minha primeira ideia foi ler a história todinha e depois falar alguma coisa sobre, mas eu vi que ia demorar muito, ia ficar um vídeo muito maior do que o necessário. Eu só fazia o quê? Eu vou chegar aqui e vou resumir a história, depois vamos pular pro passado. A história do Capone é a história de um personagem chamado William. A primeira parte da história, ele tá falando com uma psiquiatra, uma psicóloga chamada Brentz. Esse nome é interessante, vocês vão ver mais no futuro. Ele conta a história de como é que tá sendo a experiência dele, de como foi a primeira experiência dele, na verdade, com o SCP-1471, que seria Capone, o nome que ele deu. Não é o nome que ele deu, mas foi o nome que a irmã dele deu, porque a irmã dele faz parte dessa história também. Ele fala que ela que apareceu com esse aplicativo e falou: ah, é legalzinho, é fofinho, olha, o bichinho fofinho aparece mandando foto pra ti. Baixou no celular dele que, até o momento, né, eles não perceberam isso. Ele não tinha acesso ao GPS e ficava mandando fotos da localização atual dele, que faz muito pouco sentido. Aí vai avançando, vai recebendo algumas fotos, até Sarah chegar na escola dele, muito assustada, perguntando se ele viu, se ele recebeu alguma coisa, e ele lembra que ele recebeu. E foi aquele momento, foi a última foto que ele viu, que meio que já era, acabou tudo, tá permanentemente na visão dele e dela, porque ela começa a ver o Capone, ou na verdade Cassandra, que é a dela. Sarah via os Malos na visão dela. Ela via de canto de olho, via quando ela dobrava para algum canto, estava ativamente na visão dela. Quando ela acordava, quando fazia as coisas, era uma situação complicada para ela. Diferente do William, que só via o Capone em superfícies refletoras, ou seja, basicamente espelhos. E ele conta a história de que ele acaba se acostumando. Ele acaba fazendo coisinhas para poder escapar da visão, né? Escapar da vista lá do Capone. Mas depois de um tempo ele começa a tirar essas coisas, começa a se acostumar com o Capone. Até os momentos que Capone, ele passava, dava um tchauzinho pro Capone, até o momento que o Capone também tava dando um tchauzinho pra ele. E isso foi. A irmã de William, a Sarah, ela acabou tirando sua própria vida depois de tudo isso que aconteceu. E ele, no final da história, não culpa os Malos. Basicamente, o objetivo deles é: você instalou, você viu as coisas e agora eles estão atrás de você. Eles não fazem nada, eles não batem em você, não te agridem de forma alguma.
Então você acaba só ficando louco, dependendo dos casos. Na história, a Marlo não demonstra nenhum tipo de hostilidade. A vítima ela só fica inquieta com a situação que ela se encontra. Na perspectiva de fora, parece um simples caso de esquizofrenia ou algo do tipo. Mas para as vítimas de Marlo, talvez é um pesadelo sem fim ou uma amizade meio incomum. Eu vejo a relação da vítima com a Marlo nesse triângulo, onde eu tenho 3 pontos para representar cada situação. A ponta mais baixa seria a loucura total do indivíduo. A ponta média seria o costume do indivíduo. E a ponta acima seria a afeição do indivíduo. Sarah acabou caindo na loucura. Em decorrência, acabou tirando sua própria vida. William seguiu o segundo caso, o costume. E aparentemente ele tá indo um pouco para a afeição, se comunicando diretamente com a entidade e basicamente interagindo com ela. É uma história bem interessante de se ler. Assim, ela é bem curta, poderia ser bem mais longa. Seria bem legal ver algum histórico, alguma coisa de interações ele com Capone. E é uma história bem inofensiva, mostrando que ele acaba criando uma amizade com o bicho. E agora vamos falar sobre quem foi que fez a entrada do SCP-1471 no site, ou na wiki, ou na fundação SCP. Dando uma pesquisada eu consegui encontrar o nome do autor. Lurk D. Lurk D, ele aparentemente fez vários outros SCPs. Eu tenho aqui uma lista gigantesca do próprio site, mas eu vou falar aqui de 2 que eu achei interessante. SCP-3901 e SCP... Eita, esse aqui vai ser demorado. SCP-3901. SCP-3901. Classe do objeto: Euclides. Procedimentos especiais de contenção. Quaisquer contas que se encaixem na descrição de um encontro com SCP-3901 devem ser investigadas por agentes de campo imediatamente. Os civis alvos de SCP-3901 precisam ser interrogados, passarão pelo procedimento ZARA-22 e ser anistitados antes de ser liberados. A captura de SCP-3901, usando métodos padrão de aquisição anti-intangente, prioridade delta SCP-3901, ainda não foi gravado em vídeo digital ou fotografado, mas sua voz foi capturada. O centro de pesquisa 3901 deve ser situado perto da sepultura de SCP-3901, sob o disfarce de uma fazenda militar isolada. O monitoramento sísmico e o áudio contínuo do local do túmulo de SCP-3901 é necessário até a contenção permanente seja possível. Quaisquer novos corpos detectados no subsolo do local precisarão ser exumados do caixão de SCP-3901. Com base em relatos de testemunhos oculares, SCP-3901 é uma entidade que assume a aparência de um cadáver feminino humano, mumificado, com cabelos longos e vestindo apenas uma camisa social masculina. É teorizado que SCP-3901 é sapiente, mas frequentemente sofre perca de memória aguda com base no seu comportamento. SCP-3901 exibe um processo de seleção de segmentação individual do sexo masculino, indivíduos que dormem regularmente sozinhos. SCP-3901 então se manifesta regularmente dentro do quarto e entrará na cama do alvo. Uma vez na cama, SCP-3901 normalmente fica em decúbito dorsal ou em uma posição fetal voltada para o alvo. Em alguns casos, abraçando o alvo por trás, de uma maneira aparentemente carinhosa. 3901 sempre exerce cautela a não acordar o alvo, mas foi relatado que ele toca o rosto do alvo gentilmente em casos raros. SCP-3901 geralmente desaparece quando o alvo acorda. O propósito desse comportamento é de grande parte desconhecido, mas geralmente não resultou em hostilidade em relação ao alvo, a menos que SCP-3901 reaja de forma extremamente negativa em relação ao procedimento ZARA-22. Normalmente esse comportamento continuará por cerca de um mês, antes que o SCP-3901 comece a se comunicar ativamente com o alvo. A maioria dessas conversas tende a ser unilateral, com quaisquer respostas de SCP-3901 sendo aparentemente ignoradas. Abaixo estão algumas respostas selecionadas de SCP-3901, essas que foram registradas durante a sessão de observações conduzidas por pesquisadores de campo. Alan? O que está pensando? Você pensa em nós? Em mim? Eu nunca me senti assim. Eu estava tão solitária, tão frio. Mas você está tão quente perto de mim. Eu posso ficar aqui para sempre. Eu estou com medo de perder isso. Você também está com medo? Chegue perto. Dormir. À primeira vista parece uma múmia, zumbi, que vai atrás de homens solitários e não tenta fazer nada além de tentar se esquentar nas vítimas.
Nada de forma libidinosa, só tentando se esquentar. O que é uma teoria minha sobre esse SCP. Ela parece ter muito sono. Muito sono. Eu quero falar uma coisinha que é interessante de se ler. Vendo um pouquinho da história depois que... Vocês vão ver. Testemunhas de vítimas de hipotermia relatam que depois de sentirem muito frio, elas começam a sentir um sono profundo vindo. O subconsciente começa a pedir que você tente dormir. Que essa sensação de cansaço, esse frio imenso, talvez vá passar um pouco depois que você der uma soneca. Esse seria o maior erro em alguém que tem hipotermia. Os seus órgãos estão se desligando de um em um. E o seu cérebro ele vê isso como uma ameaça. Então ele quer se desligar um pouco para poder ver se consegue recuperar alguma coisa. Mas imagina você entrar em coma no frio extremo. É isso que acontece com vítimas de hipotermia. Vamos seguir no acesso 2, porque eu tenho até o acesso 3 com o meu Freak Fan. No acesso 2, diz que aparentemente é um fantasma de uma pessoa chamada Senhorita Park. Ela tinha uma colega de quarto. Essa colega de quarto parecia que tinha algum caso com um cara que ela ficava. Aí depois que ela morreu, ela volta. E tem coisinhas aqui que eu gravei que vocês podem ver falas, né? As falas dessa moça quando ela se encontra com o procedimento Zara 22, que é basicamente um negócio, é uma forma de contenção dela. E ela fala várias coisas aí, ó. O que é isso, Alan? Eu a odeio. Ela nunca vai te amar como eu. Por quê? Você nos quebrou. Você se importa. Tanto faz. Eu estou tão frio. Ao menos sentirá minha falta. Farei você me amar. Você vai me agradecer por isso. Isso é para o melhor. Eu não vou desistir de nós. Você não pode sair. Fique. Eu não teria esse bebê. Não sem você. Esse SCP agora parece um fantasma com coisas inacabadas nesse mundo. É aí que tá a minha teoria. Ou ela foi assassinada e foi jogada nas montanhas. Eu tô dizendo que ela saiu pra andar, né? Tu falou que ela saiu pra caminhar. Em setembro não é área fria, pelo menos lá nos Estados Unidos. Vamos supor que tá acontecendo tudo lá nos Estados Unidos. Então, ela talvez foi pras montanhas, mas a minha teoria é que ela morreu de hipotermia. Pelas formas com que ela fala, com que ela se trata na vítima dela, lá no alvo, na verdade. Que ela quer se esquentar e ela vê aquele cara, aquele homem aleatório, que é aquela vítima, como o parceiro antigo dela. Então é bem mais trágico. E também ela ainda tem aquele rancor, a colega de quarto dela que talvez gostava do cara que ela gostava. Eu queria mostrar esse SCP no vídeo só pra mostrar que nem tudo é alegre, nem tudo é prazeroso. Só saber que é divertido criar coisas no mundo e que de vez em quando nós temos que ter um choque de realidade. Agora para o SCP, que nós não podemos dizer o nome. Na sua página não tem nada para ler. Mas por quê? Não pode ser referido por escrita nem fala. Então basicamente temos que interpretar tudo que está acontecendo nessa página. O que eu gostei nesse SCP foi a forma com que ele brincou com as próprias regras que o SCP propôs, de não ter que falar nada. Talvez ele só não curta coisas escritas. Agora, que tipo de coisas escritas? Seriam coisas escritas do nosso alfabeto normal? Ou seriam coisas escritas de qualquer outro alfabeto, de qualquer escrita, de qualquer coisa? Tem que ser escrita, não interpretar com imagens ou algo do tipo. Ele só vai aparecer quem tiver conhecimento dele. Parando assim pra pensar, se você comentar sobre ele, ele vai aparecer. Então você tem que saber primeiro sobre ele pra você comentar sobre ele. Porque eu posso teorizar outras coisas, tipo casos que ele possa escapar da sua contenção, porque ele é um tipo Keter, ou seja, muito difícil de conter. E ele escapa, ele passa por objetos sólidos. Essa informação sobre ele vaze e uma pessoa de má índole acabe falando alguma coisinha pra alguém inocente, e essa pessoa vai de forma inocente falar o nome da SCP, que vai acabar atraindo o SCP pra ela. Mas ele também vai atrás de qualquer informação que foi escrita sobre ele. Ou seja, eu posso escrever sobre ele num papel, deixar o papel num canto e ele vai até esse papel. E também eu gostei do conceito de explicar um método de contenção por imagens, letras e para indicar diferenças, linhas, coisas, tudo para mostrar contraste.
E eu, como um estudante de design, pra mim ali é uma Playboy, tá? Depois de falar sobre o criador do SCP-1471, vamos falar sobre quem e o que ou quem é essa pessoa aqui que tá nessa foto. Essa aqui é a foto original do SCP-1471 que foi postada na entrada dela no SCP da Wiki SCP. Eu consegui encontrar a origem dessa foto, eu consegui encontrar quem está por trás dessa máscara e também quem foi o criador dessa máscara, porque são pessoas diferentes. Essa imagem aqui talvez tenha dado inspiração para o Lucky D de fazer essa história toda, todo esse conceito do Stalker do SCP-1471. Como se fosse uma creepypasta. Tem a imagem e tem o texto relacionado a ela. Essas coisas elas saíram há muito tempo atrás, bora dizer que há mais de 10 anos de internet. E não foi tão difícil assim encontrar as coisas. Essa foto, ela faz parte de uma coleção de fotografias de uma fursuit. Brents, o lobisomem zumbi. Esse nome também é interessante porque ele apareceu lá na história do Capone como a psicóloga do William, que eu acho que foi só uma referenciazinha pra fazer do personagem original. E essa fursuit, ela pertence a uma pessoa chamada Tarangriff. Vou deixar aqui a foto do perfil dela do DeviantArt, onde tem as fotos originais. Ô Leon! Ih, a Resident Evil 4 Remake! O perfil dela tem outras fursuits muito bem trabalhadas. E ela principalmente gosta desses estilo muito hippie realista. Essa Quimera e o próprio Brents. Essas fotos elas foram feitas num evento de Londres, lá em London Expo. Tá aqui, essa aqui é a imagem original da mala. Eu tava editando aqui, eu fui fazer uma pesquisa e eu encontrei um vídeo. Eu não sabia disso, eu não tinha clicado nesse link antes. Mas é um vídeo da Carson, não, do Carson não, da Tarangriff. Em movimento, a fursuit em movimento. Nossa, é o único vídeo que eu vi desse negócio. É o único vídeo que eu vi até agora, que eu encontrei até agora. Medical stuff. E essa fursuit, ela foi feita por uma pessoa chamada Carcel. Ele é um fursuiter, ou acho que é uma equipe, duas pessoas, fursuiters, que fazem esses fursuits super, mega e hiper realistas. Devem ser absurdamente caros de comprar, de fazer talvez. É uma habilidade gigante, são artistas incrivelmente talentosos e que ainda bem que ficaram famosos. Pera ainda, pensando bem, acho que ficar famoso com porno furry talvez não seja uma coisa tão legal assim. A última notícia que eu consegui encontrar sobre a Tarangriff foi em 2015 e não veio dela, veio de um fã falando numa página lá da Weasley, eu não conheço esse site, falando, vi você lá na convenção tal, em 2015. E é isso, tudo sobre o SCP, sobre tudo que tá aqui fechadinho nessa bolha. Mas, e fora da bolha? Quem é malo fora do SCP? Se você se sentiu interessado, se você se sentiu curioso sobre que tipo de criatura é essa, que design interessante de personagem, vou pesquisar no Google. Você vai ver muito. Sinceramente, não é uma novidade. Eu não vejo problema nisso, porque já é assim na internet. A internet é assim. Já é comumente conhecido como a regra 34, onde tudo que tem na internet vai ter no daquilo. E eu acho que é normal. Eu vou relatar aqui uma coisa que passou por mim quando eu tava pesquisando sobre esse vídeo. Eu tava em call com uns amigos meus e eu tava fazendo uma história que eu vou comentar daqui a pouco. É uma história que tem a Malo, aí eu tinha que mostrar a imagem original, aí eu comentei com ele, cara, sabe essa personagem aqui? Tem isso aqui também. Aí eu mandei uma foto dela super sexualizada, ela fofinha. E o cara ficou pensando. Aí eu falei, mano, o pessoal tem tesão nela. Eu entendo. E o cara, ele não era furry. E ele não fazia parte de nenhuma comunidade dessa. Disse que a foto original da Malo tem potencial. É um verdadeiro herói. Eu, pessoalmente, conheci a Malo
como essa personagem fofinha, essa personagem bonitinha, gostosa. Só que depois de um tempo eu olhei pra ela e falei: de onde é que você veio? Pesquisei, encontrei a imagem original. A imagem original, na verdade, eu conheci há muito tempo atrás. Desde que eu tô na internet, que eu vejo esse tipo de conteúdo, eu vi aquela imagem dela com o fone do Scout, que eu nem sabia que era TF2 na época. E a gente não pode criticar, eu não posso criticar, porque eu também sou esse esquisitão. Para pessoas que acham isso esquisito, simplesmente existem pessoas que gostam de monstros, gostam até demais, e tudo bem. Todos nós, cada um de nós, queremos escapar da realidade, seja de qualquer forma. Se nós formos ver as origens, tem uma coisinha que explica um pouco do que aconteceu com a Malo. Bom, vocês lembram da descrição? Nós podemos partir daquela descrição. E deixa eu pegar o triângulo que eu fiz naquela hora. Nós podemos pegar um indivíduo que acaba gostando da presença daquela entidade. E, tanto na história de Capone, sim, dá pra ensinar essa entidade coisas. Você pode até ensinar a linguagem de sinais. Você pode trocar ideias até mais complexas com essa entidade. Agora vamos exagerar esse conceito um pouquinho. Aí nós temos Malo feminina com proporções de Twitter. Eu não vou falar muito porque eu sou um defensor da Malo gostosa. E também eu sou um defensor da Malo bizarrona. Ambas me atraem. Driggs do mais futuro ainda. Eu tô aqui pra apresentar pra vocês as primeiras documentações da representação da Malo como uma figura sexualmente atrativa. 178 páginas para trás na seção SCP-1471 no site. Cadê aquela arte que eu vi super antiga, mano? 207, aumentou muito. Tá, a primeira arte que foi feita da Malo, eu não sei se aparecer. Eu vou tirar meu óculos porque senão vai aparecer. Eu vou dar blur no meu óculos e vai ficar horrível. Eu não vou falar muita coisa aqui porque vão apontar o dedo pra mim falando que eu tô mandando vocês pra algum site de... Mas eu tô num site super conhecido, um site verde, que tem uma garotinha verde, que no final tem o nome 34. Nele tem a primeira arte feita do 1471. Tanto que na meta, as categorias meta da imagem tá como 2012, faz 13 anos, vai fazer 14 anos. O primeiro do personagem e o primeiro da franquia. Como assim, primeiro da franquia? Então foi postado dia 17 de maio de 2012. Isso é muito tempo. Vou botar a versão cropada só do rostinho, só pra vocês terem uma palhinha do que eu tô vendo aqui. Eu tenho aqui também a primeira imagem que basicamente tornou o conceito Malo na internet sendo essa personagem, sendo dessa forma. Que isso aqui já é mais opinião. Foi postado em 2017, dia 16 de março de 2017. Então é isso. Essas aqui são as partes documentadas mais antigas da Malo. Agora continue aí com o vídeo. E é isso. Eu acho que isso foi um resumão sobre o que é esse SCP, o que é toda essa situação que acontece na internet sobre ela, e que nós temos que entender que pessoas têm tesão em coisas bizarras. E tá tudo bem. Antes de acabar o vídeo, tem uma história a contar. Sabe aquela história que eu falei do meu amigo? É um testemunho que eu consegui de formas que eu não posso falar sobre. Sente-se, tome um gole d'água e aproveite sua sanidade. Porque você ainda tem. Diferente do...